Pegue aí a palavra de Deus e abra comigo no Evangelho de João, capítulo de número 8, no verso de número 37. Você que está aí nos assistindo aí nessa noite pelo YouTube, vai compartilhando para o máximo de pessoas possível. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Hoje nós temos a tecnologia, redes sociais, e hoje nós temos esse privilégio de poder trazer a mensagem pela internet. Por enquanto ainda não somos censurados, podemos pregar a palavra de Deus. Então faz essa obra aí, né? Começa aí compartilhando para o máximo de pessoas. Olha, começou a pregação da palavra de Deus lá no Ministério Igreja Gente. Vai compartilhando para as pessoas, para que elas sejam edificadas. Eu tenho dito todo culto que esse é o momento mais rico da tua vida, porque é o momento da palavra de Deus. Não existe riqueza maior do que a palavra de Deus. Amém? João capítulo de número 8, no verso de número 37. Bem seis que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Tem corações que parece que é impermeável, né, amados? A palavra não entra. E Jesus está aqui discutindo com muitos judeus, com muitos da sua própria nação. Os embates de Jesus, a maioria deles são justamente contra os religiosos, contra o seu povo mesmo, da sua própria nação. E Jesus por diversas vezes levantava, né, a sua voz, ficava irado. Por diversas vezes Jesus fez isso. E Jesus está dizendo que esse povo está procurando matar a ele. Versículo 38. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes juntos de vosso pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Eles estufaram o peito nesse momento, abriram a boca, clamaram dizendo: nosso pai é Abraão. E Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. É interessante que eles se exaltavam, né? Se engrandeciam por terem o mesmo sangue de Abraão. Eles se exaltavam constantemente: nosso pai é Abraão. Eles não somente se exaltavam por serem descendentes de Abraão, mas eles também se exaltavam por serem, entre aspas, seguidores lá da lei de Moisés. E Jesus está falando: se vocês de fato fossem filhos de Abraão, vocês agiriam da mesma maneira que Abraão. Vocês fariam as mesmas obras de Abraão. Então Jesus está dizendo aqui que a filiação, ela é muito mais do que um laço sanguíneo carnal. Mas a filiação, ela está muito mais ligada ao laço espiritual. Está ligado à prática e à obediência a Deus. Então, refletindo nisso, se Jesus falou das obras de Abraão, então é o nosso papel como cristãos pegar a história de Abraão, destrinchar e ver de fato as obras de Abraão, analisar ali os feitos dele. Pensando nisso, eu criei, uma série de pregações falando sobre as obras de Abraão. Então vai começar hoje, não sei quando vai terminar ainda, mas todos os domingos nós vamos falar sobre as obras de Abraão. Porque se Jesus falou das obras de Abraão, e que se eles de fato fossem filhos de Abraão, eles não queriam de fato nenhum matar Jesus. Então, filho é muito mais do que laço sanguíneo, né? Eu nasci e só descobri, amados, o meu pai biológico
depois de muito tempo, depois de muitos anos. Mas aquele quem me criou, que deu que me trouxe todo o meu sustento, que não deixava faltar nada, esse de fato é que é o verdadeiro Pai, né? Na qual me criou ali durante toda a minha infância, né? Não me abandonou de maneira nenhuma. Então a verdadeira paternidade está de fato na criação. Não é simplesmente um laço sanguíneo. Quantos fazem filhos e deixam seus filhos largados aí pelo mundo? Não é? Quantos aí maltratam seus filhos, até mesmo matam? Nós vemos essas reportagens aí direto. Então, o filho vai muito além simplesmente do laço sanguíneo. Da mesma coisa aquele que se diz cristão ou da igreja. Mas se ele não obedece, não anda conforme os estatutos, ele apenas carrega sobre ele um título de da igreja. Ele apenas carrega sobre ele um título de evangélico. Mas se ele não pratica a palavra de Deus, se ele não guarda a palavra de Deus no coração, se ele não guarda os mandamentos do Senhor, ele pode ser tudo menos servo ou filho de Deus. Então, vamos acompanhar essa história. Gênesis capítulo 12, acompanha lá comigo. É o início de um chamado, é o início do chamado de Abraão. Acompanha comigo, querido. Vamos lá. Gênesis capítulo 12, no verso de número 1. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. É interessante isso, amados. Por que Deus vai mandar Abraão ele largar e sair da sua própria terra? Para quem não sabe, aqui no panorama bíblico, Ur, a cidade de Ur, era ali um centro comercial, era um centro também da cultura e da religião. Nessa cidade aí, ficava na província de Zúmer, que é conhecida também como a antiga Babilônia. Nesse período já, os homens já idolatravam e adoravam ali várias imagens de escultura. Tinha pelo menos, para você ter ideia, dentro dessa cidade aqui onde Abraão morava, praticamente 3.000 ídolos. É muita coisa, não é, querido? 3.000 ídolos só naquela região ali. E é interessante que até hoje os seres humanos, eles continuam criando ídolos, não é? Os tempos vão passando e a história sempre vai se repetindo. E é interessante que quando Deus criou o homem tinha apenas Deus, o eterno, transcendental, como referência. Mas o fruto de ter tantos ídolos e tanta idolatria veio depois da queda do homem, a depravação entrou no mundo. Então o homem, para satisfazer a sua vontade, eles foram criando vários e vários ídolos. Ídolos do casamento, para o casamento. Ídolos para a saúde, para curar, né, as enfermidades. Ídolos para poder trazer a prosperidade. Ídolos para tudo quanto é tipo de natureza também. Ídolos para a água, um Deus da água, um Deus do sol, um Deus do vento, um Deus das construções. Os homens, para satisfazerem suas vontades, eles foram criando diversos ídolos. E dentro deste contexto aqui, impera uma terrível idolatria. Josué 24:2 diz que o pai de Abraão, chamado Terá, ele era idólatra, amados. Ele adorava outros deuses. E na cultura dos judeus e dos comentários dos judeus diz também que Terá, ele era fabricante de imagens. Terá, ele lucrava com o comércio religioso daquela província, daquele local. Então, desde pequenininho, Abraão ele tinha isso como referência.
No início era Abrão, né? Depois que o nome dele vai se tornar Abraão. Abrão significa pai elevado. E desde pequenininho ele via seu pai comercializando, rezando as imagens, adorando ídolos. Só que a nossa fé, o nosso pai aqui chamado Abraão, o pai na fé, não é? Ele começou, amados, a história dele começou através de uma reflexão. Começou através do pensamento. Ele olhava para todos aqueles ídolos em volta, e assim também é nos dias de hoje. Tem ídolos no catolicismo romano, tem ídolos também aí no mundo gospel. Esses dias a irmã me mandou um vídeo, né? Terrível, amados, de uma cantora famosa, né? A Ludmila Ferber, cantora famosa, inclusive tem hinos muito bonitos. E a cantora ali sentada com as mãos para o alto, e a pastora Fernanda Brum junto com o marido dela, ajoelhados diante da Ludmila Ferber, fazendo umas orações, amados, sem sentido, sem nexo. Dizendo que a Ludmila é mãe de dai-me filhos, um monte de coisa, amados, que dá para ver que a pessoa até mesmo ali orando, ela não está muito ligada com Deus. E aquilo foi uma cena assim, ao meu ver, a minha opinião, uma cena horrorosa, amados. Porque quando você vai lá para o livro de Apocalipse, quando João se prostra para adorar o anjo, se prostra diante do anjo, o próprio anjo pede para João se levantar e diz: não faça tal coisa, eu sou conservo e de teus irmãos adora a Deus. Qual seria a tua reação se eu botasse você para sentar aqui e dissesse que eu vou te honrar e dobrasse meu joelho diante de você? Eu acharia um absurdo algum irmão da igreja fazer isso diante de mim. Oh, levanta aí, irmão, que é isso? Vamos orar junto aqui. Que isso? Que negócio é esse? Né? Mas você vê os absurdos, as idolatrias são muito grandes. Tem gente que idolatra o futebol, tem gente que a idolatra e ama o dinheiro. As idolatrias são terríveis, amados. E a idolatria, ela é tão terrível que ela cega os homens. Ela cega os homens. E muitas vezes cauteriza a mente ao tal ponto que a pessoa não consegue raciocinar que ela está no engano. Mas a fé e Abraão foi diferente. Abraão, ele abriu a sua mente, começou a refletir. Abraão, ele olhava para a natureza e percebia que alguma coisa foi de fato criada por alguém muito sublime, elevado e transcendente. Abraão, ele começa a refletir sobre um único ser, sobre um único Deus. E é aí que começa o chamado dele, amados. Mas você acha que foi fácil para Abraão largar tudo ali, sair daquele ambiente? E a verdade é o seguinte, amados. Às vezes a gente precisa sair do ambiente do pecado. Às vezes a gente precisa sair do caminho de idolatria, do caminho do comércio da fé. Às vezes a gente precisa sair desses tipos de ambiente para um novo começo. Porque foi assim também que Deus fez com a vida de Abraão. Deus chamou ele, e começando a mensagem de hoje, o título é A Renúncia e a Obediência à Voz de Deus. Quando o coração está cegado pela idolatria aos homens, tem muita gente que idolatra até líderes religiosos. E interessante que até hoje, nos dias de hoje também, é oferecido às pessoas uma fronha consagrada para ela dormir bem. Ela pega aquela fronha achando que vai sonhar com as bênçãos. É oferecido a ela uma rosa para expulsar o mal. Ela coloca a fé naquela rosa ali para achar que está expulsando o mal. É que ela coloca a fé nos objetos. E tudo é passado para elas como se fosse milagroso. E aí de alguma forma ela está acabando caindo num terrível pecado de misticismo. Então é necessário ela sair desses lugares, abandonar esses lugares onde é proliferado a idolatria e a exploração, para um lugar novo, assim como Abraão. E é interessante aqui o seguinte, amados, olha só comigo no verso 2.
far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então Deus chama para Abraão: Abraão, agora tu vai sair desse ambiente aí, porque não tem como, Abraão, eu fazer a minha obra na tua vida, você preso aí nesse ambiente. Isso poderia tirar aqui em vários aspectos da vida, como um determinado local de trabalho, que não nos deixa exercer a nossa fé livre. Não que você vai ficar falando de Deus o tempo todo no trabalho, mas é que o ambiente que você está é tão corrupto, que você não consegue, você sente a dor e a tristeza pelaquele ambiente ali. Lembra de Ló? Ló afligia o seu coração todos os dias por causa da cidade de Sodoma e Gomorra. Você lembra da história da reforma protestante? Martinho Lutero, quando a Igreja Católica praticava terríveis abusos contra as pessoas, vendendo um monte de indulgências, prometendo mundos e fundos, dava até contrato, permissão para pecar, contrato de salvação, vendas de indulgências para livrar parentes de purgatório. Martinho Lutero se revoltou com tudo aquilo e, pensando e refletindo, ele protestou. Numa catedral de Wittenberg, ele protestou ali, cravou as 95 teses, revoltou-se contra tudo aquilo. Ele queria reformar a igreja, mas só que ali estava tão corrompido que não havia arrependimento. Como é que você vai mudar algo quando as pessoas não se arrependem, mesmo estando claro diante delas a realidade, amados, das Escrituras? Então ele teve que sair daquela terra e formar um novo movimento. Assim também aconteceu na minha vida, aonde eu estava num ambiente totalmente opressor, onde eu estava num ambiente que as escrituras eram manipuladas, chegava mensagens para a gente via e-mail, quando a gente lia aquelas mensagens que a gente tinha que pregar, era um monte de manipulação de texto bíblico, um monte de coisa horrível, textos fora de contextos para arrecadação. Aquelas coisas foram afligindo a minha alma, e Deus via a nossa aflição, e o que Ele faz? Sai daí, meu filho, eu vou te formar, eu vou te colocar numa terra nova, uma terra boa. E graças a Deus, amados, eu me encontro aqui e eu fico muito feliz, amados. Sem demagogia nenhuma, passa domingo, eu já fico assim, poxa, tomara que chega logo domingo que vem. Quero estar no culto, quero levar a palavra, quero louvar a Deus com os meus irmãos. E eu tenho essa alegria até hoje no meu coração, amados. Eu glorifico a Deus por isso, amados. É muito bom você sentir essa alegria, sabe? De poder você ser livre, de fato. Mas isso só aconteceu porque eu tive que tomar uma atitude, sair daquele ambiente, sair daquela terra. O próprio Jesus, amados, quando ele veio em terra, ele teve que protestar contra muitas maldades que eram feitas ali no seu tempo. Viúvas sendo exploradas, hipocrisia escancarada, tradições de homens sendo colocadas nos ombros das pessoas. Esses religiosos nem com o dedo queriam tirar o peso que eles colocavam em cima das pessoas. Jesus bateu de frente, teve um grande embate. Jesus não se corrompeu dentro daquele sistema ali, e por isso foi perseguido, justamente perseguido. Então, se a gente quiser viver em novidade de vida, precisamos sair. Se você está aprisionado em alguma cidade do pecado, em algum estado pecaminoso, pode ser a pornografia, pode ser o adultério, pode ser a mentira, o engano, a falcatrua, você precisa fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus e sair dessa terra. Porque se você ficar nessa terra aí, você vai morrer no pecado. E aí você não vai viver uma nova história, como diz a letra do Fernandinho. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido for, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Tem que sair da terra, amados. Tem que sair disso que está te aprisionando, está te esfriando.
E Abraão, ele era um inconformado com aquele sistema, amados. E eu vou te falar, enquanto a gente viver essa terra, a gente vai viver inconformado, né, amados? Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você consegue compreender isso? E olha só, queridos, continua comigo aí. Olha essa promessa aqui no verso 2. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Hoje em dia a palavra bênção se tornou algo místico também, infelizmente, né, amados? As pessoas o tempo todo querem pedir bênçãos. Me dá uma bênção. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela não vou sair daqui. As pessoas constantemente pedem bênçãos para Deus. Não que seja errado pedir bênçãos para Deus. Mas será que nós temos sido uma bênção? Essa é a verdade. Será que a gente tem sido uma bênção? Porque a promessa que Deus fez para Abraão é: Abraão, eu quero que você seja uma bênção. Eu não vou mandar você falar isso pro irmão que está do teu lado, mas que deu vontade de Deus. Eu já larguei esse método aí. Mas você tem que ser uma bênção, amados. Tu tem que ser uma bênção. Tem pessoas que vivem pedindo uma bênção, mas não são bênção. Elas só querem bênção, mas elas não são bênção. Quando Deus chama Abraão para algo muito mais transcendental. Não é sempre filhos de carne, amados. Não é simplesmente filhos de corpo. Não é somente filhos do corpo Abraão que Deus quer dar. Deus quer criar através de Abraão uma nação espiritual que, assim como ele largou aquela vida, saiu daquela vida, foi transformado por Deus, essas pessoas assim também sejam. É uma multidão transcendental, que transcende simplesmente o nascimento de corpo. Transcende a raça, o espaço, o território, a fronteira. E olha só, essa promessa é muito forte, porque você vê aqui, ó: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por isso que Jesus falou: ah, vocês são filhos de Abraão? Que nada. Vocês só são filhos de Abraão na carne, mas vocês não fazem as obras de Abraão. Vocês não são os verdadeiros filhos de Abraão. Da mesma forma, aqueles cujo não obedecem a Cristo e a palavra de Deus, não podem ser considerados também como filhos, são bastardos, amados. E aí quando você pega aqui, ó, no verso, deixa marcado aí, que a nossa série de mensagens está aí dentro. Vai lá comigo, no capítulo 18, aí mesmo em Gênesis, no verso de número 19. Acompanha comigo, por favor. 18, 19. Ser filho de Abraão não é simplesmente ser filho dele na carne e achar que está tudo certo. O que adianta dizer que é filho de Abraão e ser maligno no coração, ser ruim por dentro? O que adianta, amados? O que adianta dizer que é cristão e evangélico e é podre de alma? Gênesis 18, 19 diz assim: porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. Qual é a ordem de Deus aí? Para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem com filhos espirituais.
Quantos bastardos aí, descendentes de Abraão, se corromperam com a idolatria? Quantos, hein? Quantos se corromperam praticando injustiça, explorando os seus irmãos? Quantos juízes dando sentenças enganosas dentro do contexto de Israel? Isso é muito profundo, amados, essa questão. Porque quando Abraão sai e ouve a voz de Deus, Abraão vai pela fé, amados. Você acha que foi fácil para Abraão? Imagina quanta oposição Abraão teve. Muita gente dizendo: Abraão, você está maluco, você está ouvindo vozes. Mas talvez os mesmos que criticavam ali com minhas palavras Abraão, eram os mesmos que estavam ali desdobrando diante de imagem, que não falam, que não podem ouvir, que não fazem nada, que não se mexem. Abraão deve ter sofrido com minhas palavras, conjecturando o texto, muitas retaliações, dizendo: Abraão, isso não vai dar certo, você não vai conseguir nesta jornada. E isso aconteceu comigo também. Logo quando eu me converti, eu cheguei e falei para muitos que eu iria me batizar nas águas. Muitos falaram: você não vai dar certo, não vai conseguir, não vai se firmar, não vai prosperar. Eu tinha 16 anos, 17 anos, namorava Alice, e aí um colega meu, chamado Edwin, ele era colombiano, aí veio para o Brasil, e disse assim para mim: rapaz, você está namorando? Aí eu falava assim: eu vou casar um dia. Que casa nada, rapaz, ó, não dou 3 anos para você, vai passar essa paixão aí, e 3 anos já era, vai acabar isso aí. Se você conseguir passar de 3 anos, na época ele disse: eu vou te dar uma TV de plasma. Estou esperando até hoje a TV de plasma dele. Até hoje eu estou esperando a TV de plasma dele. E hoje eu não sei se ele ainda é um pastor, mas ele congrega na igreja adventista. E vira e mexe, tem vídeos dele lá, acho que ele mora nos Estados Unidos, não sei. Ele prega lá para uns espanhóis, né? Um povo que é espanhol, que nos Estados Unidos tem de tudo, né? Tem até igrejas brasileiras lá, que vai um monte de gente que fala português, e ele prega lá para o pessoal que fala espanhol ali dentro. E eu vi assistir os vídeos dele lá pregando em espanhol, falei: quem diria, né? Quem diria? Olha aí o que ele está fazendo. Está pregando a palavra de Deus, está pregando sobre família, está falando da importância, né? Então Abraão, ele teve muitas oposições a Abraão. Quando o Ministério Igreja Gente foi formado, muitas pessoas diziam: isso não vai durar não. Estamos aí, né, amados? Estamos aí. E se isso aqui se fechar, meu irmão, continue em qualquer canto. Não tem importância. Não tem importância. Importante é estar com Cristo Jesus, e com meus irmãos estarei sempre. Independente das circunstâncias, amados. Estamos aí até hoje, glória a Deus por isso. Quantas vidas já foram edificadas, transformadas, batizadas. Então Abraão sofreu com certeza uma oposição muito grande. Abraão sai da sua terra, lembrando que Abraão já era muito rico, o pai dele lucrava muito com o comércio religioso naquele tempo. Abraão também era muito rico. Mas Abraão, ele vai atrás de uma riqueza muito maior que é Deus. Então você tem que entender uma coisa: quem chamou Abraão foi quem? Foi Deus. Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Você tem que acreditar nisso. Aí está a perseverança dos santos. E aí, para a gente terminando, queridos, olha comigo aí, Romanos, no capítulo 4, no verso de número 12. Isso. Romanos capítulo 4. Edwin.
Tô esperando a minha TV hoje e tem que me dar uma nova, uma 4K logo. O negócio de plasma já era. Tô esperando até hoje. Até hoje não enviou para mim. Já vou para 12 anos de casado já. 14 anos que eu conheço minha esposa. Vou ter que dar uma atualizada aí no prêmio. Eu quero meu prêmio, hein? Olha que lindo, amados. Ah, pastor, mas Abraão é coisa do Antigo Testamento. Mas nós somos filhos de Abraão pela fé. Olha aqui, ó, que coisa linda. 4:12. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão. A circuncisão está ligado a uma aliança. Naquele tempo, era uma marca de que aquele povo pertencia a Deus, né? A circuncisão. Mas ele está dizendo, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão. Paulo está falando aqui de uma circuncisão espiritual, de uma marca espiritual, mas que também andam nas pisadas, olha aí, daquela fé de quem? De Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Olha que texto maravilhoso. Por que nós somos também, fazemos parte das mesmas promessas que Abraão, que Deus fez a Abraão? Por causa de Jesus, amados. Jesus, ele nos enxertou na videira. Jesus, quando você entrega a tua vida para Jesus Cristo, você faz parte do povo eleito de Deus, você faz parte do povo de Israel. Você faz parte da família espiritual. Você é um verdadeiro filho de Abraão também. Por isso que Deus falou: Abraão, uma multidão incontável. Olha o que diz aí para a gente fechar. Nunca acredite quando o pastor falar que vai terminar, amados. Sempre surge alguma coisa. Meu pai. É bênção pura, queridos. Abra comigo aí em Apocalipse, no verso de número 7. Você acha que a descendência de Abraão foi pouca gente? Pastor, pouquinho. Hoje a gente tem poucos judeus no mundo, pastor. Querido, a descendência de Abraão é muito mais do que sangue carnal, queridos. É o povo espiritual, olha só. A promessa que Deus fez a Abraão, Deus se cumpriu. O que começou a boa obra é fiel para terminar. Olha aí. Apocalipse 7:9. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão. Olha aí, ao qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. 10, vou ler tudo, hein? E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, prostraram-se diante do trono, E todos os anjos que estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a quem? A Deus. Você pode se ajoelhar. Nunca se ajoelhe mais diante de nada, de imagem, de escultura, dizendo que está honrando alguém. Não faça isso, querido. Prostrar teus joelhos somente a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, para todos sempre, amém. 13, e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro.
Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, a sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de teus olhos toda. Essa história começou muitos anos atrás, e Deus já falou para Abraão: vou te fazer uma grande nação. Nação essa incontável como a areia no mar. E é verdade, amados, uma grande multidão vai estar diante de Deus, mas uma grande multidão também vai estar longe do Pai. Vamos nos colocar de pé nesse momento, queridos. Vamos orar juntos. Abraão, ele ouviu a voz de Deus. E ele nem sabia para onde ele ia ir. Assim são aqueles que são guiados por Deus. Eu jamais imaginaria estar aqui, amados, mas estou. Deus conduz a gente de forma surpreendente. Abraão não queria mais viver naquela idolatria, naquele pecado. Talvez tem gente aí me assistindo no YouTube que está num ambiente de idolatria, que está num ambiente onde a fé é comercializada, aonde para você ser abençoado você tem que fazer barganhas com Deus. E talvez você que está me assistindo é até um pastor. Deus te chama para sair dessa terra. Deus te chama para um novo começo, para uma terra boa, para que você possa pregar a palavra de Deus sem manipulação de homens, para que você possa falar do evangelho da graça de Deus livre. Essa é a palavra que Deus tem para a tua vida, querido. Todo dia, querido, é dia de renúncia. Nunca vai parar essa luta. Essa guerra é constante enquanto vivermos. Hoje a gente aprendeu com Abraão como ele renunciou e deixou todo aquele ambiente. Abraão deixou muito status, amados. Abraão largou o status que ele tinha como o filho de Terá. Nossa, Abraão, filho de Terá. Não é qualquer um não, hein? Esse é filho de Terá. Abraão largou tudo. Largou o status que ele tinha. Largou as suas riquezas. Levou com ele o que ele possuía, mas deixou para trás o lucro. Deixou para trás todo aquele comércio. Trocou aquelas riquezas pela maior riqueza que existe. Por isso que na parábola de Jesus, Jesus diz que o reino de Deus é comparado a um homem negociante de pérolas, que quando ele encontra uma pérola jamais vista, de alto valor, ele pega
todas as pérolas que ele possui, em troca daquela única pérola. Você precisa abandonar os ídolos, precisa abandonar as imagens de esculturas, precisa abandonar o misticismo religioso, precisa abandonar esses objetos aí na sua casa que você acha que é objeto de culto, que você acha que tem algum poder místico. Faça como Abraão, abandone tudo isso por um único Deus. E a irmã Patrícia disse aqui, trazendo uma palavra: os mandamentos do Senhor não são pesados. Você vai trocar todo o peso do homem e você vai poder chegar direto com Deus e conversar com Ele. O caminho está aberto para você falar com Deus. Não precisa de mais nada, amado. O caminho se abriu, o véu se rasgou. O caminho está aberto, amados.